Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia e o tema de hoje é industrialização, tá certo? É bem verdade que já falávamos um pouco sobre industrialização em momentos anteriores e vamos aqui reiterar alguns dados e algumas características, né? Primeiramente, vamos lembrar que indústria significa a transformação da matéria-prima em um produto acabado ou semi-acabado. Vamos lembrar também que a indústria ela passou por algumas fases, né? A indústria teve três fases. A primeira fase da indústria foi o artesanato, onde uma produção era simples, o artesão sozinho mantinha todo o processo produtivo. A partir do momento que ele ia, né, na floresta, ia em outros espaços, recolhia ali aquela matéria-prima e passava a trabalhar ela, e ali emitir um produto final. A segunda fase da indústria foi caracterizada pela manufatura, uma produção manual, a utilização da mão ainda, mas com algumas ferramentas de melhor utilidade, o que favoreceu uma maior produção. E nesse momento já não era o artesão sozinho, agora era um grupo familiar ou um grupo produtivo. Aí surgiram, né, as pequenas fábricas, né? E a terceira fase da indústria foi caracterizado já no século XVIII, ou a partir do século XVIII, com o advento da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, que foi justamente chamado de maquinofatura. Então, a máquina adentra no processo produtivo e aí amplia-se grandemente esses produtos finais, essa produção. Então, artesanato, manufatura e maquinofatura, as três fases da indústria. A indústria, ela trouxe alguns rearranjos, né? É sabido e é dito que a indústria, ou as revoluções industriais, ou por que não dizer, a primeira revolução industrial que aconteceu na metade do século XVIII, lá na Inglaterra, onde houve transformação também no espaço, né? Uma transformação na sociedade, uma transformação no que tange as questões ambientais, uma transformação nas diretrizes trabalhistas, né? Ou surgiram a partir daí diante de algumas necessidades, onde trabalhava-se mulheres, idosos, crianças, em rotina de tempo prolongado durante o dia, tá certo? Então, surge, por exemplo, cidades importantes lá na Inglaterra pelo advento da indústria, como Bristol, Liverpool e Londres, passaram a receber muitos imigrantes camponeses e aí fazendo acontecer o chamado êxodo rural, tá certo? Então, são dados aí da indústria, dessa transformação. É bem sabido que hoje a indústria é uma indústria um tanto quanto moderna ou modernizada, certo? Hoje a indústria é uma indústria que está convivendo com o advento das novas tecnologias, da informática, da robótica, da bioquímica, certo? Da cibernética. Então, tem muitas inovações, né, muita modernidade na produção industrial dos dias atuais. Tá certo, pessoal? E nós vamos ver aqui alguns detalhes no que tange a indústria no Brasil. Vamos lá? Nós temos aqui a indústria brasileira, fatores que colaboraram para isto, né, o que impulsionou e quais as transformações que tanto o Brasil como também outros países começaram a sentir ou a passar, transformações no espaço, transformações na sociedade, transformações nas diretrizes produtivas de trabalho. Foram muitas alterações, na verdade, tá certo? Vamos ver aqui o que ele fala mais sobre o aspecto brasileiro. Olha só, o que colaborou para esse surto industrial no Brasil. Um dado importante, pessoal, de analisarmos e percebermos é que a industrialização brasileira ela aconteceu de uma forma tardia, ou seja, os países que hoje são considerados países emergentes, como os países do BRICS. Quem são BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
são BRICS porque fazem parte de um país, de países emergentes, que se destacam na emergência econômica, na produtividade, nas exportações, na capacidade de consumo, né? E de agregar maiores investimentos financeiros produtivos, tá certo? Então, esses países emergentes, eles se industrializaram tardiamente, ou seja, lá nos anos 30, 40, 50. O caso brasileiro ele é notório a partir mesmo da década de 50, com o advento da chegada de empresas multinacionais e também o surgimento de empresas estatais, como a Petrobras e a Companhia Siderúrgica Nacional no Rio de Janeiro, tá certo? Aqui ele fala que alguns fatores colaboraram para a indústria surgir no Brasil. Vejo que é falado aqui a questão do acúmulo de capital. A partir de quê? De uma exportação cafeeira. Então, nós vamos lembrar que o Brasil, antes de ser um país industrializado, ele era apenas um país agroexportador. E esse aspecto agroexportador, o Brasil tem desde da sua ocupação, certo? Você vai lembrar bem aí comigo que a história do Brasil nos mostra que o Brasil sempre foi um país produtivo, onde suas riquezas ou seus recursos naturais eram explorados e retirados. Você vai lembrar comigo bem aí que nós passamos por alguns ciclos econômicos, como, por exemplo, o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o ciclo do algodão, né, do café. Então, vejam bem que ciclos econômicos, então a produtividade a partir do espaço urbano, do espaço do espaço rural, né, do espaço rural. E aí, esse espaço rural sendo esse foco produtivo. E o Brasil, agroexportador, tá certo? Então, o Brasil exportando muito café, tinha esse capital acumulado. O que aconteceu? A crise de 1929, em Nova York, na Bolsa de Valores. Então, os Estados Unidos, sendo o maior comprador de café do Brasil, o Brasil ficou sem ter essa venda. E aí viu-se a necessidade de não ficar apenas com produto para exportar, para vender, mas que o Brasil tivesse outros mecanismos, outros modelos produtivos também. Aí já é uma ideia para se nascer, para surgir a indústria brasileira. É sabido que muitos cafeicultores se transformaram em manufatureiros, passaram a ser donos, né? Deixaram a produção de café para investir em fábricas. E aí surgindo mais e mais fábricas, a questão da indústria no Brasil, certo? O acúmulo do café. Aqui no slide também fala da questão de uma mão de obra que começa a surgir com o fim da escravatura, né? Então, começa a surgir trabalhadores, a questão do assalariamento, e essa pessoa, esse trabalhador assalariado, ele vai consumir, ele vai comprar os próprios produtos da indústria ou das fábricas, tá certo? Mais um. Aqui, pessoal, nós vamos ver a questão da classificação, né? Nós temos as indústrias, que elas podem ser indústrias de bem de consumo e indústria de bem de produção. As indústrias de bem de consumo, ela é destinada, podemos dizer assim, diretamente para o consumo da população. Então, elas podem ser indústria de bens de consumo duráveis ou não duráveis. Aqui o nosso slide ele já mostra para a gente a de consumo não duráveis, certo? Como a indústria alimentícia, uma indústria aqui de produtos químicos, né, na questão da higienização, uma indústria de calçados e uma indústria têxtil. Além da indústria farmacêutica, né, a indústria de bebidas, são exemplos de indústria de consumo não duráveis, quer dizer, não dura, né? É rápido, se consome, tá bom? Nós temos a outra indústria, pular bem aqui porque ficou alterado, a indústria de bens de consumo duráveis, né? Olha aí, a indústria de bens de consumo duráveis, como, por exemplo, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, certo? Automóveis, são indústrias de bens de consumo duráveis. É de um consumo direto da população, porém ela dura mais, né? Tem uma capacidade de durabilidade maior, tá bom? E aí eu vou ter outro modelo de indústria. Opa, essa também é muito importante e que é a base ou que foi que os países desenvolvidos de hoje eles investiram inicialmente.
que é justamente a chamada indústria de base. Veja que o nosso slide bem aqui, ele mostra para a gente a indústria de base. A siderúrgica, a metalúrgica, a produção energética, né, baseada nas hidrelétricas, termoelétricas. Então, professor, por que ela é chamada de indústria de base? Vou já dizer, porque a partir dessas vão surgir outras indústrias. Um exemplo para nós, uma indústria energética, uma indústria extrativista, como a Petrobras. Então, a Petrobras é uma indústria extrativista porque ela extrai o petróleo, né, o minério. Então, o que acontece? A partir do petróleo, nós vamos ter outras produtividades. Só um exemplo. O que nós temos como provenientes ou derivados do petróleo? Veja bem, a gasolina, o querosene de avião, o óleo diesel, a parafina, o plástico, o isopor, certo? Produtos como componentes de chiclete, né? Goma de mascar, chiclete, componente de cápsula de comprimidos e dentre outros que nós nem imaginamos, mas que são oriundos de produtos aí do petróleo, o asfalto, né, que eu também não tinha citado. Então, a partir dessa indústria de base, extrativista, mineralógica, a Petrobras, surgem outras indústrias, a construção civil, com a questão do petróleo, né, os postos de combustível, com as refinarias, a questão da gasolina, do óleo diesel, a indústria farmacêutica que usa a cápsula lá do comprimido, né, a indústria do plástico. Então, muitas outras fábricas ou indústrias vão surgir por causa dessa indústria de base. Então, pessoal, isso é indústria de base. Temos mais uma aqui, chamado indústria de bens intermediários. Só um detalhe, queridos, essa indústria de bens intermediários também é chamada de indústria de bens de produção. Por quê? É uma indústria que produz para outra indústria. Como você vê no exemplo, nas imagens, uma indústria de máquinas, uma indústria de motores de automóveis, uma indústria de turbina de aviões, certo? São aquelas que produzem para outra produção, tá bom? Mais um aqui para nós. Nós temos agora a questão da indústria no Brasil. Nós vemos aí, pessoal, a questão da concentração industrial. É claro que hoje, um detalhe para a gente, hoje já está acontecendo a desconcentração industrial. Professor, por que as indústrias estão saindo do grande foco que é o Sudeste e principalmente o estado de São Paulo? Porque lá nós temos o quê? Leis ambientais rígidas, mão de obra cara, em comparação ao Brasil como um todo, né? Uma planta fabril também imobiliária elevada, né, caro, e o deslocamento dessa mercadoria que fica caro por causa dos grandes congestionamentos que tem na região sudeste. Em contrapartida, nós temos, por exemplo, o Nordeste, que é atualmente no Brasil a região que mais recebe as indústrias que fogem do Sudeste. O que é que nós temos no Nordeste que atraem essas fábricas? Mão de obra barata, leis ambientais não tão rígidas, atração por parte dos governos, que são chamados incentivos fiscais, certo? Então, tudo isso são fatores que estão atraindo as fábricas e saindo do grande foco, do grande centro produtivo, que ainda é, na verdade, que é São Paulo, né? Ou a região sudeste, tá bom? Mesmo assim, o mapa nos lembra que, realmente, as regiões mais industriais ainda se encontram no sudeste do Brasil, seguido da região sul e também da região nordeste, tá bom? Como você pode observar mais precisamente aí nesse mapa da indústria brasileira. Tá certo, pessoal? Mais um para nós finalizando aqui. Olha aqui. E nós temos a questão desse nascimento da indústria no Brasil, né? Além das empresas que nasceram no Brasil, temos as empresas multinacionais ou transnacionais que surgiram em outros países. Muito bem, falar de empresas multinacionais ou transnacionais é a gente lembrar o quê? Empresas de grande porte produtivo que remete a enormes capitais e que elas têm filiais em inúmeros países, certo? Geralmente são empresas que têm suas sedes lá em países ricos e desenvolvidos, tá bom?
e aí consegue ter filiais espalhadas no mundo todo. Exemplo, a Coca-Cola, né? A Volks, a Mitsubishi, certo? A Gerdau é brasileira, né? Muito bem. Vou falar depois das multinacionais brasileiras. Aí nós temos a Nissan, certo? A Nike, a Adidas, Carrefour, Lacoste e inúmeras outras, tá bom? São empresas multinacionais. E essas, na verdade, essas é que trabalham atualmente, levando, né, o dinamismo produtivo, as novas tecnologias, o investimento capital, e provoca essas alterações no mundo todo, as empresas multinacionais. Como vamos ver aqui nesse slide, só para a gente relembrar essas empresas multinacionais. Olha aí, pessoal, você conhece essas marcas? Opa! E aí, às vezes, nós nem sabemos, mas a nossa casa, o nosso dia a dia, certo? Está cheio de empresas multinacionais. O celular seu, que é da Nokia, né? Um tênis seu, que é da Adidas, tá entendendo? Ou você lancha no McDonald's, ou no Bob's, você tem uma moto que é Yamaha, tem um carro que é da Ford, e assim vai, são inúmeras empresas. Como você vê aqui nessas imagens, pessoal, vejam bem, ó, Gillette, Honda, Nike, né? GM, Windows, né? Olha aí, o Google, Windows, a Nokia. Então, são inúmeras empresas multinacionais que caracterizam a indústria atual, a produção industrial moderna atual, elas estão sendo levadas por essas marcas multinacionais, tá certo? E para finalizar nossa aula de hoje, nós temos a industrialização no Brasil. O que faz uma indústria sair ou construir uma nova fábrica em um outro estado ou um outro país? Que fatores colaboram para isso? Quando a gente fala dessa dinâmica da indústria, nós sabemos que tem os fatores de atração, né? Tem fatores que atraem a indústria. Vamos citar aqui, veja comigo, mão de obra barata, terrenos gratuitos, incentivos fiscais, e ela não precisa pagar impostos estaduais ou municipais. Os incentivos que nós falamos, né? Vejo hoje em dia, por exemplo, um país que cresceu muito nas últimas décadas na questão industrial foi a China. E é bem lembrado que a China, nos anos 80, construiu no seu litoral, né, áreas chamadas ZEE, Zonas Especiais de Exportações. São espaços em que as indústrias se instalavam e não pagavam imposto. E isso facilitava as indústrias. Qual é a indústria que não quer pagar imposto e quer produzir? E sem falar que a China, até hoje, tem uma mão de obra barata. Em comparação ao Brasil, o salário mínimo chinês ainda é inferior ao nosso, tá certo? Então, e tem uma produção enorme, muitas exportações, certo? Então, são fatores que atraem as indústrias para alguns países ou para outras regiões, outros estados. Então, queridos, um abraço para todos e essa foi nossa aula sobre indústria, industrialização e aspectos no Brasil. Um abraço para todos.